quando que a gente vai ter uma forma diferencial exata? Então a primeira definição diz assim: a forma diferencial mxy dx mais nxy dy, ou seja, quando eu tenho duas expressões em função de xy e escrevo uma forma diferencial, ela vai ser considerada exata no retângulo R quando eu consigo definir uma função f de xy de forma que a derivada parcial da f em relação a x dá m e a derivada parcial da f em relação a y dá n, e aí eu tenho a forma diferencial exata. Bom, por que isso aqui é chamada de forma diferencial exata? Porque na verdade eu tenho uma função f e o df está sendo m dx mais n dy. Uma questão aí de função vetorial, mas tudo bem. Essa é o diferencial da função f. Quando isso acontece, eu digo que essa forma é uma forma diferencial. Bom, o que a gente nota é que isso aqui não tem nada a ver com equação diferencial. Eu estou fazendo a forma diferencial de uma função f. Então, quando essa expressão m é a derivada parcial da f e essa expressão n é a derivada parcial da f em relação a y, isso é o que a gente chama de forma diferencial exata. E aí entra a definição 2. Se eu tenho uma forma diferencial, ou seja, se existe uma função de duas variáveis, de modo que essa primeira componente é a derivada parcial em relação a x e essa segunda componente é a derivada parcial em relação a y, então, se essa forma vem de uma forma diferencial, quando eu pegar essa forma diferencial igualar a zero, eu tenho uma equação diferencial exata. Então, eu tenho uma equação diferencial exata. Portanto, qual é o teste então que eu tenho que fazer para verificar se a equação diferencial é exata ou não? Então, se eu tenho uma equação diferencial nesse formato, para saber se ela é exata, o que eu faço? Eu pego a expressão m, que está em relação a dx, e derivo em relação a y. Pega a expressão n, que está em relação a dy, e derivo em relação a... Pega a expressão n, que está em relação a dy, e derivo em relação a x. Se essas duas equações, se essas duas expressões são idênticas, ou seja, se elas são iguais para todo x e y no retângulo, então eu sei que a minha equação diferencial é exata, certo? E aí, como ela é exata e ela vem de uma forma diferencial, onde que está o método para resolver a equação diferencial? Na determinação dessa função f. Então, o método se caracteriza da seguinte forma. Então, se mxy dx mais nxy dy igual a zero é uma equação diferencial exata, é uma equação diferencial ordinária exata, então ela vem de uma forma diferencial exata. Portanto, a solução geral vai ser essa função f de xy igual a c, igual a constante. Bom, por que isso vai me dar uma solução da equação diferencial? Porque o diferencial da f vai ser zero, porque é a derivada de constante. Aí o diferencial da f é fx dx mais fy dy igual a zero. Mas se essa equação é uma equação, se essa forma vem de uma forma diferencial exata, então essa função tem como derivada parcial em relação a x o m de xy dx. E tem como derivada parcial em relação a y o n de xy dy. Então ela gera a equação diferencial, ela satisfaz a equação diferencial que a gente tinha inicialmente. Certo? Então isso é a justificativa porque que essa função vai ser a solução da minha DO. E como que eu vou determinar essa função? Essa função, a determinação de f pelas derivadas. Pelas derivadas. Por quê? Porque eu conheço as derivadas. A derivada parcial da f em relação a x vai ser o m de xy e a derivada parcial da f em relação a y vai ser o n de xy. Então o que eu faço? Eu escolho uma das duas e faço a integral em relação a uma variável. E depois eu faço a outra integral da outra, né? Basicamente é isso, fazer as integrais. Então, basicamente se a minha equação diferencial é exata, ela vem de uma forma diferencial exata. Se ela vem de uma forma diferencial exata, então a solução geral vai ser a função f que gera essa forma diferencial exata e eu determino a f pelas suas derivadas. Se eu quero achar a função e eu tenho as derivadas, eu vou determinar a solução da função. Então, preste atenção nesse exemplo. Bom, usando a equação exata, nós vamos determinar essa solução aqui, ó. Certo?
Então vai ficar assim, a primeira coisa é eu verificar se essa equação é exata ou não. Então, junto com dx, esse cara aqui é o m de xy, junto com dy, esse cara aqui é o n de xy. Então nós temos que ter a soma dos dois dando zero. Cuidado para não confundir com sinal e tudo mais, passar para lá, não tem nada disso. Só escreve nesse formato, já está na forma diferencial, vamos ver se é exata. Quanto que dá a derivada parcial da m em relação a y? Em relação a y, aqui secante ao quadrado é zero, a derivada de 2xy em relação a y vai dar 2x. Quanto que dá a derivada parcial de n em relação a x? 2y dá zero, deriva o x quadrado, dá 2x. Então, ó, dá idêntico, é a mesma derivada em qualquer ponto. Então, isso faz eu concluir. Qual que é a conclusão? A conclusão é a EDO é exata. Se a EDO é exata, a ideia é usar essa determinação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma função f de xy, que eu não sei quem é, mas a derivada parcial da f em relação a x é 2xy, é o m, 2xy menos secante ao quadrado de x. E a derivada parcial dessa função f em relação a y é o n, que é x quadrado mais 2y. O que nós fazemos então? Eu tenho que achar uma função, mas eu conheço as derivadas. Então o que a gente faz? O que nós vamos fazer é calcular a função f de x, y, integrando uma das duas. É claro, né, moçada? Vamos integrar mais fácil. Se eu escolher essa, eu vou integrar em relação a y. Se eu escolher a m, eu vou integrar em relação a x. Então, é claro, x quadrado mais 2y integra em relação a y, porque é a derivada em relação a y. Então, a minha função f de xy, que vai ser a solução geral, vai me dar a solução geral através da constante, vai ser integral de x quadrado em relação a y, x quadrado y, mais integral de 2y em relação a y quadrado sobre 2, cancela o 2, vai dar y quadrado, certo? Mais uma constante. Essa constante que aparece aqui é em relação a x, ou melhor, em relação a y. Então, isso aqui vai ser uma função g de x, concorda? Ó, vamos pensar aqui, ó. Se eu pego a função x quadrado y mais y quadrado mais, sei lá, x a terceira. Se eu derivar em relação, ó, pega essa função, deriva em relação a y. Se esse último termo aqui, ó, no g de x, por que pode ser g de x? Porque ele pode ser qualquer expressão em x. Se ele for x ao cubo, a derivada em relação a y é zero. Derivada de y quadrado vai dar 2y e derivada de x quadrado y vai dar x quadrado, lá, ó. Dá exatamente a função que a gente integrou. Aí se for vezes raiz de x quadrado mais 1, continua dando zero quando eu derivo em relação a y. Então é por isso que a gente usa uma função, uma expressão em x. Ela é constante em relação a y, mas ela pode depender de x, certo? Então, eu achei a minha função f? Quase, achei um pedaço da função f. Eu achei um pedaço da função f, falta o g. Só que eu não usei ainda essa parte, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer assim, ó, del f, del x, tem que dar a função m de x. Eu sei isso, que a derivada de f em relação a x tem que dar m. Eu sei quem que é m, quem que é o m de x? 2xy menos secante ao quadrado de x. E quanto que dá a derivada dessa expressão que a gente achou em relação a x? Ó, y quadrado, a hora que você deriva em relação a x, dá zero. Aqui vai dar 2xy mais g' de x. Aqui eu vou usar g', porque eu sei que o g só depende de x. Então, 2xy com 2xy cancela. Então, g' de x é menos secante ao quadrado de x. Portanto, a minha função g de x vai ser a integral de menos secante ao quadrado de x dx. E quanto que é a integral de secante ao quadrado? Na tabelinha de
de integração imediata, a integral de secante ao quadrado. Então, a integral de secante ao quadrado, então vai dar menos, na tabelinha de integração imediata, vai dar menos tangente de x. É a função g. Portanto, a minha função f vai ser essa parte, ó, f de x e y vai ser x quadrado y mais y do quadrado menos tangente de x. Certo? Ó, qual é a solução? A solução geral da EDO, a solução geral da EDO vai ser essa função, x quadrado y mais y ao quadrado menos a tangente de x igual a constante. Essa é a solução geral da minha equação diferencial ordinária. Abraço, completamos aí a parte teórica dessa aula e agora vamos para as aulinhas aí de exercícios. Lembrando que nós temos o apoio nesse curso, o curso já está completo com 50 aulas. Nós temos aí o apoio do Colégio Cecília Meirelles de Colina, a loja Preta Bela Modas de Barretos e César Parques de Issem. Caso você queira contribuir com o canal para que o canal consiga produzir mais videoaulas de matemática para que te ajude, ou se esse curso te ajudou, você quer ajudar outras pessoas, então é só você fazer uma contribuição aqui pelo Pix para que a gente possa continuar aí trabalhando, continuar aí gravando e editando vídeos de videoaulas de matemática que serviram para você, esse curso de equações diferenciais, e que também possa servir para outras pessoas. Então, futuramente, caso você queira, né, eu quero indicação para um curso de concurso, eu quero indicação para um curso de álgebra linear, que eu estou fazendo um curso de matemática, não estou entendendo direito, eu quero cálculo 1, cálculo 2, se você quer um curso completo, faz aí uma contribuiçãozinha no Pix, se você puder e se você quiser, que a gente continue aí produzindo mais cursos. Esse curso, pelos nossos apoiadores, Cecília Meirelles, Preta Bela Modas e César Parques, já está completo. Mas você pode contribuir com o canal para que a gente continue produzindo videoaulas de matemática de qualidade. Abraço!